Olá, boa tarde. Nós vamos falar sobre um estudo de caso feito pela implementação dos pilares da manutenção produtiva total em uma indústria do setor alimentício. O nosso grupo, ele é composto pela Carolina, por mim, Débora, pela Fernanda, e o nosso orientador foi o Edwin. Introduzindo um pouquinho o nosso assunto, nós vamos falar sobre a manutenção produtiva total. Com o mercado cada vez mais competitivo e a busca pela constante aumento da produtividade, as empresas focam cada vez mais na otimização dos seus recursos e na redução dos custos, buscando com isso metodologias gerenciais que aumentem o desempenho do seu sistema produtivo. Dentre essas metodologias, nós temos a manutenção produtiva total, que é o foco do nosso estudo de caso. Ela auxilia as empresas na redução da ocorrência de falhas em equipamentos ou falhas operacionais, que hoje acontecem em grande parte por falta do conhecimento necessário. Por isso, o investimento na manutenção se tornou tão necessário e fundamental para a sobrevivência das indústrias. Uma área que antes era vista como despesa para a organização, hoje se tornou uma parte muito estratégica para a produção. Entre os inúmeros benefícios trazidos pela implementação dessa metodologia, destacam-se a eliminação de desperdícios, a melhoria da eficiência dos equipamentos e a eliminação ou diminuição de quebras e intervenções, como consequência, a diminuição dos custos gerados por essas atividades. Falando um pouquinho dos nossos objetivos, o objetivo principal foi apresentar a metodologia da TPM baseada nos 4 pilares da confiabilidade, que são manutenção autônoma, manutenção planejada, melhoria específica, educação e treinamento, e analisar os resultados obtidos em uma indústria do setor de laticínios. Essa indústria ela fica em Pará de Minas, no estado de Minas Gerais. Desses objetivos, nós dividimos eles em 3 partes. A primeira foi descrever os pilares da TPM para uma linha piloto no setor de envase do leite fermentado, nessa indústria de laticínios em Pará de Minas. Segundo ponto, analisar os resultados dos indicadores de eficiência global dos equipamentos, o OEE, e demais KPIs relacionados à taxa de falhas, comparando antes e depois da implementação. E o terceiro ponto foi avaliar a repercussão e as melhorias geradas com a implementação dos pilares da TPM. Agora eu vou falar um pouco da metodologia do nosso trabalho, né? O método de pesquisa aplicado neste artigo é o estudo de caso, com o intuito de descrever a metodologia de implementação do TPM utilizada pela empresa em questão na linha de envase do leite fermentado. Portanto, essa metodologia será utilizada, pois trata-se de um estudo onde estão sendo coletados dados e informações para que se possa entender qual o funcionamento da linha e como a TPM pode ser utilizada para aprimorar e melhorar o funcionamento da produção. Pode passar. Para isso, né, foi feita uma avaliação e acompanhamento dos resultados através da aplicação da TPM em seus 4 pilares iniciais, permitindo assim o monitoramento e levantamento de dados quantitativos de redução de perdas apresentados por meio de gráficos e análise de indicadores, comparando assim a performance dos equipamentos antes e durante a implementação. Pode passar. Falando um pouquinho sobre os resultados, eles foram analisados a partir dos indicadores de desempenho, desde o início da implementação até o final do ano de 2018. Observa-se de maneira geral, pelo acompanhamento desses indicadores analisados, que a implementação apresenta resultados bastante satisfatórios, representando bem o funcionamento dessa metodologia na linha piloto. No gráfico 1, nós apresentamos o evolutivo do OE. Ele é um indicador utilizado para medir a eficiência global do equipamento, ou seja, o quanto a empresa está utilizando de seus recursos disponíveis. Para se entender e apurar melhor onde estão os desvios, nós temos gráficos auxiliares que tratam da eficiência e da disponibilidade de utilização, evidenciando se os problemas estão concentrados em máquinas ou em mão de obra, na eficiência operacional. Já no gráfico 2, nós temos o indicador de disponibilidade, que é a frequência com que
com que o equipamento ficou disponível para operação. Nós podemos observar nesse gráfico de disponibilidade que certo tempo depois da implementação da metodologia, ele adquiriu uma estabilidade, onde a gente consegue atingir a meta e os resultados são bastante satisfatórios. Agora, analisando um pouco, né, no gráfico 3, a gente tem o indicador MTBF, né, que é um indicador mesmo que mostra a cada quantas horas ocorre a falha em um equipamento. Né? Então, a gente, acompanhando mesmo os gráficos, a gente começa a notar aí, né, que durante o ano o tempo ele foi se tornando cada vez maior, ou seja, as falhas começaram a ocorrer em maiores intervalos de tempo, fazendo assim com que a máquina conseguisse trabalhar por mais tempo, sem precisar parar, sem apresentar nenhuma falha. Né? A gente consegue perceber aí em alguns meses que esse tempo chega a ser aí mais que 50%, 60% maior. Ou seja, mostra aí que realmente a eficiência mesmo aumentou, né? Melhorando aí esse tempo, né? E fazendo com que a máquina conseguisse produzir por mais tempo sem precisar parar. Né? Então, a gente também consegue aí relacionar isso um pouco com relação ao impacto, né? Gerado pelas quebras, né? Com relação à eficiência. Né? Então, isso mostra que a máquina teve um percentual menor de quebras, né? Mostrando que realmente essas metodologias, quando são aplicadas na empresa, elas realmente vão auxiliar para reduzir aí os números, né? Para, na verdade, aí aumentar, para que o número fique aí acima da meta e que mostre aí mais eficiência na linha de operação. O gráfico 4, a gente fala aí sobre o MTTR, né? O MTTR é o que mostra quanto tempo que a máquina fica indisponível, né? Quando ocorre a falha, quanto tempo a máquina fica indisponível até a falha ser reparada. Então, a gente consegue acompanhar também aí no gráfico que esse tempo foi melhorando, né? Com o passar dos meses, né? O tempo aí foi sendo cada vez menor, né? Então, demorou menos tempo para corrigir aí as falhas, né? O que mostra que a máquina conseguiu aí perder um pouco menos de produtividade, né? Conseguiu produzir mais porque o tempo de parada mesmo da máquina foi menor. E a gente consegue perceber aí nos meses de setembro a dezembro, né? A gente percebeu que teve aí uma queda constante nesses 4 meses, né? Então a gente investigou um pouco a respeito por que disso ter acontecido e a gente chegou aí ao motivo que foi a troca de um funcionário, né? Então, um dos membros da manutenção aí ocorreu essa troca, né, por um outro membro do grupo de trabalho de manutenção, e aí esses meses que tiveram essa diminuição realmente foi devido a essa troca, né, por toda a parte que ele ainda precisaria passar por um treinamento, a eficiência realmente não foi a esperada, não atingiu a meta devido a esse fato. E aqui a gente tem o gráfico aí a respeito dos gaps, né, das etiquetas vermelhas, que nada mais é do que o tempo em que essas etiquetas levaram para ser concluídas. Né? Então, a gente consegue ver aí que durante a maioria do tempo, essas etiquetas levaram um tempo aí menor né, que o realmente esperado, né? Então, atingiram a meta, foram resolvidas em tempos menores, mostrando aí que a equipe estava com cada vez mais agilidade para contornar essas falhas e a máquina conseguir trabalhar aí por mais tempo, né, em sua totalidade, garantindo aí sempre a qualidade do produto. E aí agora falando um pouco da análise dos resultados, né, no geral, a gente fala aí um pouco do OEE, né, como a Débora fala um pouco aí da eficiência, né, depois da implementação a gente notou uma melhora significativa após 6 meses dessa implementação. A disponibilidade também, que é a frequência com que o equipamento fica disponível, também ficou acima da meta, né, em torno aí de 5 a 6 meses após o início dessa implementação. O MTBF também, né, a gente conseguiu ver um aumento bem significativo em alguns meses também. O MTTR, né, também ficou aí em um índice bem satisfatório, né, a maioria dos meses conseguiu aí alcançar a meta. Os meses que não foram alcançados foi realmente pelo motivo aí da troca do funcionário, né, o que levou aí a esse número não atingir a meta. E o gap das etiquetas vermelhas também
no geral, né, pegando aí todos os meses, foi acima da média, né? Então, com relação a isso, a gente consegue perceber que realmente a implementação dessa metodologia melhorou, né, tanto aí esses índices, melhorou os processos e deixou aí a máquina conseguindo trabalhar por mais tempo e tendo um maior índice de produtividade geral na fábrica. Agora eu vou falar sobre a conclusão do nosso trabalho. A empresa ela iniciou a implementação em novembro de 2017 e, a princípio, implementou os 4 primeiros pilares da TPM, que foram a manutenção autônoma, a manutenção planejada, a melhoria específica e educação e treinamento. Evidenciou que, meses após a implementação e a análise dos resultados, a empresa teve uma redução bastante significativa no MTBF e MTTR. Além disso, a disponibilidade dos equipamentos aumentaram após uma melhora considerável nas condições de uso dos equipamentos, gerando assim uma maior produtividade. A metodologia TPM abrange outros pilares além do que foi apresentado neste estudo. Os próximos passos seria avançar com esses pilares, porém a empresa foi adquirida por uma multinacional e pode ser desenvolvida de uma maneira diferente. É isso. Alguma dúvida no nosso trabalho? Obrigada, gente.